você? Tudo bem, gente? Vamos lá para a nossa aula número 2 de instrumentação eletroeletrônica. Nessa aula vamos falar sobre desempenho de sensores, faixa de medição, o que é span, fundo de escala, erro, precisão, exatidão, acurácia, resolução, sensibilidade, um pouco de estresse, a resposta que é dada pelo sistema, a ordem do sistema, critério para o seu desempenho, tá? Ou seja, tem bastante assunto para se falar hoje, tá? Então, com certeza você vai gostar bastante dessa aula e eu tenho certeza que você gostando, você vai clicar naquele botãozinho que tem essa mãozinha aqui, dando um joinha pro vídeo, hein? Isso é legal. Outra, compartilhe os amigos. Não se esqueça, né? Pô, se inscreve aí, ajuda o canal a crescer, beleza? Então, vamos para a aula assim que você ouvir esta vinheta. Show de bola! Então é isso aí, meu povo. Vamos lá para nossa aula de número 2. Instrumentação, né, de sensores. Legal. Primeiro tema. Vamos falar sobre desempenho de sensores. Quando a gente fala de desempenho de sensores, tem que verificar o quê? Que o sensor são sistemas mecânicos dependentes de fenômenos físicos e que o desempenho desses sensores são definidos para caracterizar características específicas padronizadas. Essas características podem ser estáticas ou dinâmicas. E qual é a relação de uma para outra? As estáticas são aquelas que só podem ser observadas desde que tenha o valor da medida quando ela se estabiliza, quando ela está bem estável. Enquanto que as características dinâmicas ditam o desempenho quando ocorre o quê? Uma transição de uma grandeza a ser medida. Ou seja, eu preciso ter uma estabilidade para fazer essa característica estática e o desempenho para ocorrer essa característica dinâmica. E aí, nós vamos ver esses desempenhos por meio de algumas características. A primeira que eu vou passar por ela vai ser faixa de medição, tá? Faixa de medição, span e fundo de escala. Faixa de medição define da seguinte forma: limite entre que pode ser variável. Geralmente essa faixa pode ser chamada de faixa nominal, faixa de indicação ou range. Se você for um cara mais antenado, né? Range. Essa faixa de medição define detalhes. Por exemplo, eu tenho um termômetro que vai aferir uma temperatura que pode ser de 0 grau a 100 graus. Não mais do que isso. Certo? Isso aí seria a faixa de medição dele. O que seria então o span? O span é a diferença entre o valor máximo de entrada e o valor mínimo de entrada. Então vamos pensar aqui. Nessa situação que eu tenho um span de 0 a 100, a faixa de medição de 0 a 100, no caso eu teria aqui o span de 100. Por quê? Porque o início é 0. Certo? E o fundo de escala é o valor máximo da faixa de medição. Ou seja, qual o valor máximo que pode chegar? 100. Então, isso aqui foi um exemplo bem, assim, a priori, né? Foi uma coisa não bem direcionada. Mas se você pegar um datasheet, como este aqui, você vai verificar que aparece todos esses detalhes. Observe nesse datasheet que aparece o chip, tensão, qual tipo, é um caso de temperatura também, um termopar, o módulo dele, se a junta é fria, a interface, todos os detalhes possíveis. Então observe aqui, ó, a faixa de medição é de 0 a 600 e está escrito no datasheet 0 a 600 graus Celsius. Onde o span, ele é o quê? Este valor máximo, é a diferença entre o valor máximo de entrada menos o valor mínimo de entrada. Ou seja, se eu fazer essa variação de 0 a 600, de 600 a 0, eu tenho um valor de 600 de span. O fundo de escala, como eu disse anteriormente, é o valor
máximo da faixa de medição. Se é o valor máximo, o máximo que eu tenho aqui é 600. Simples, não? Bom, a gente vai utilizar esse mesmo datasheet para outras situações. Vamos lá? Erro e precisão. Ó, o erro é a diferença entre um valor medido e um valor de referência de uma grandeza. Existem dois tipos de erros, o erro aleatório e o erro sistemático. Vamos tentar diferenciar os dois? O erro aleatório, ele é o quê? É a diferença entre o valor de uma medida qualquer e a média de infinitas medidas. Então, o erro aleatório ele acontece, forma como diz o nome, né? Aleatoriamente. Ocorre diversas vezes. Enquanto que o sistemático, ele ocorre de que maneira? Quando existe uma diferença de média de infinitas medidas e o calor de referência de uma grandeza. Cara, dá para você ver um pouco uma diferença de um para o outro, que é erro aleatório. Diferença entre o valor de uma medida, diferença de média de infinitas medidas. Médias de infinitas medidas. Então, o sistemático ele ocorre no decorrer de um exercício, beleza? Existe também, como eu disse aqui, ó, erro e precisão, a gente tem que falar também da precisão. Bom, esse exemplo aqui, ó, observe, esse é o valor indicado, o valor medido. Eu tenho uma linha que é referente às medidas dela, e aqui eu tenho a curva ideal. O ideal foi essa. Observe que existem erros sistemáticos, erros aleatórios, que ocorrem durante o processo que você usa este sensor, por exemplo. No caso, a gente vai fazer um exemplo de temperatura, tá? Bom, mais à frente, você vai ver a questão da precisão. Precisão, grau de concordância entre medidas realizadas, geralmente representadas por desvio padrão ou variância. Bom, eu não queria entrar nesse método de desvio padrão e variância, né? Mas veja só, quando você faz um trabalho de uma média de uma turma de uma escola, por exemplo, a prova vale de 0 a 10, e nessa brincadeira de 0 a 10, eu vejo que a média da turma foi 7. Só que o valor, a nota mais baixa, foi 6. E a nota mais alta foi 8,5. Você consegue observar que entre o valor máximo e mínimo, eu tenho uma diferença muito pouca. Bom, é fácil ver que essa minha avaliação não foi muito precisa. Por quê? Porque eu consegui fazer uma avaliação de nível baixo, onde toda a turma teve uma média significativamente alta. Dessa forma, eu consigo tentar ver desvio padrão de cada uma das notas. Qual foi o desvio padrão? Se foi muito alto ou muito baixo. Bom, se eu tenho precisão, eu também tenho incerteza. O que seria incerteza? Certeza trata-se de uma faixa de valores que uma medida pode estar incorreta. Ou seja, eu posso ter uma faixa de valor que essa medida não está coerente com todos os valores que eu fiz. Nessa situação, a exatidão é o quê? É uma qualidade de um instrumento de medida que consegue atingir medidas próximas de um valor de referência de uma grandeza. Detalhe, esse primeiro camarada aqui, ó, ele pode ser visto de acordo com desvio padrão ou variância. Contudo, a exatidão não consigo definir com um valor, ou seja, com um número em si. É muito complicado fazer esse tipo de coisa. Para você poder entender bem, eu vou trazer duas imagens que eu tenho algumas figuras que eu consigo representar o que é um erro e precisão. Vamos lá? Mais à frente você vai ver que é muito semelhança com exatidão e acurácia. Veja só. O que eu tenho aqui? Erro aleatório alto, erro aleatório baixo. Aqui eu tenho um alvo onde todos os meus tiros foram feitos, contudo eu só tive um no centro. Observe, o restante está bem espaçado.
Então tive um erro aleatório, assim como esse aqui. Contudo, este aqui eu fiquei com erro aleatório baixo. Eu tive bastante acerto no centro e um erro sistemático baixo. Por que foi baixo esse erro sistemático? Porque não existe diferença entre um e outro. A mesma situação ocorre aqui, ó. Aliás, é uma situação diferente, perdão. Aqui eu tive um erro aleatório baixo, só que um erro sistemático alto. Por quê? Porque todos os meus tiros foram bem próximos. Bem próximos. Contudo, eu não tive nenhum acerto geral. Nada foi acertado aqui. Então o erro aleatório foi baixo porque todos foram próximos. Mas um erro sistemático muito alto, porque eu não consegui acertar o meu alvo. A mesma situação eu consigo ver com essa. Precisão baixa. Não foi preciso. Com um erro sistemático baixo. Enquanto que aqui eu tive uma precisão alta e um erro sistemático baixo. Já este aqui, eu tive uma precisão baixa, porque foi bem aleatório, assim como o outro. E esse aqui, eu tive uma precisão alta, só que um erro sistemático alto, porque eu não acertei nenhum tiro de forma coerente. E você vai ver, quando eu falar agora de exatidão e acurácia, também posso chamar de, além de exatidão, posso falar de precisão e acurácia. Vocês vão ver que são sinônimos, exatidão e precisão. Exatidão é relacionada ao tipo de erro, por isso que não é possível defini-lo numericamente. Enquanto que a acurácia é definida pela diferença entre a média de infinitas medidas e um valor de referência de uma grandeza. A acurácia é assim o valor obtido. Então, olha só. Nessa brincadeira aqui, a gente vai atirar e tentar acertar o alvo. Então, pessoal, já que acertamos o alvo, agora a gente vai acertar o alvo utilizando uma boa exatidão e acurácia. Olha aqui, ó. Eu queria que você observasse essas duas figuras. Vamos lá. Observe. Nesse aqui, eu tive uma precisão e exatidão boa? Não. Ou seja, ficaram bem afastados. Agora, observe esse último aqui. Aqui eu também tive uma acurácia e uma precisão ruim, ou seja, precisão, certo? Bacana. Agora, veja só isso. Aqui eu tenho uma boa precisão, porque ficaram bem próximos, só que a exatidão ruim. Então, precisão boa, acurácia ruim. Tá vendo que estão sinônimos referentes a acurácia e exatidão? Vamos ver o segundo aqui, ó. Aqui eu tive uma precisão ruim e uma exatidão boa. Observe que eles são semelhantes esses dois aqui. Uma acurácia boa, portanto, exatidão boa, e uma precisão ruim, precisão ruim. No próximo aqui, eu tenho tanto acurácia quanto precisão boas. Ou seja, para ter uma boa acurácia ou exatidão, eu tenho que, veja só, acertar próximo do alvo, próximo do que eu preciso, ter uma resposta do que eu preciso exatamente. Para ter uma boa exatidão, eu tenho que ter precisão, eu tenho que ter os resultados obtidos próximos, ou seja, vizinhos um do outro. Veja aqui, ó. Aqui tem precisão, aqui tem precisão. Independente ou não de ter acertado o alvo. Independente ou não. Observe que aqui eu tenho precisão e aqui também tem precisão. Certo? A melhor das hipóteses em todas as situações é ter essa figura aqui, né? Então, um exemplo de incerteza é o erro máximo que você pode observar nesse datasheet. É o mesmo, tá, pessoal? O mesmo datasheet que estávamos utilizando. 5 graus Celsius e aparece aqui, ó, erro máximo, certeza, mais ou menos 5 graus Celsius, tá? Pode ser 5 graus para cima ou 5 graus para baixo. E aí, chegamos na questão da resolução e sensibilidade. Resolução é a menor variação do valor de entrada que produz uma variação na saída. Ou seja, sensibilidade é a relação entre o valor da saída pelo valor de entrada.
Escuta bem, esse termo também é usado frequentemente para indicar a variação da saída para a variação para as entradas diferentes da que está sendo medida, ou seja, variação do ambiente. Veja só, se eu estou utilizando um termômetro com sensor, você considera que se eu tiver baixa umidade nessa região, ou que a umidade do ar seja variável demais, eu vou ter um problema de sensibilidade? Com certeza. Se esse meu produto não está apto a ficar em altas altitudes, eu vou ter também um problema de sensibilidade. Ou seja, a variação do ambiente, ela me dá todas as situações de sensibilidade. Tudo bem? Observe então no datasheet aqui, ó. Olha só o datasheet. O que nós temos? Nós temos que a resolução e sensibilidade no datasheet. A resolução que ele me dá é de 0,25%. Tá aqui, ó, 0,25%, desculpa, 0,25 graus Celsius. Resolução máxima. E a sensibilidade eu posso ver pela tensão de operação que vai de 3 a 5,5 volts, ou eu posso ver um valor de 600, que é referente a quem? 600 é o valor máximo, ok? Na verdade, aqui tinha que ter a medição inicial, que era 0 grau. Então, faltou colocar o 0 grau aqui, tá? Olha só. Peço perdão. Tinha que aparecer 0, tá? E barra. Beleza? Vamos lá para o próximo. Próxima situação. Eu vou ter o quê? Vou ter esterese. Isso aqui é importantíssimo fazer essa análise. Ó, esterese é uma propriedade de medida que depende dos valores anteriores. Ou seja, se eu estou utilizando campo magnético, existem dentro de cada ímã existem microímãs que estão desorientados. Se ocorre uma variação de temperatura, variação de tensão, variação de corrente, variação de qualquer situação, pressão inclusive, ocorre uma esterese. Esterese você pode ver facilmente por esse gráfico. Observe que o caminho de ida é exatamente diferente do caminho de volta. É bem diferente, observe aqui, tá? Esse gifzinho. Ou seja, se eu tenho uma variação para aumentar a temperatura, ele vai ter um caminho. Quando eu tenho o retorno baixando a temperatura, ele vai ter outro tipo de tensão. O ideal, de fato, seria ter essa linearidade. Olha aqui, pessoal, essa linearidade, essa figura aqui, ó. O que seria a linearidade? É a proximidade das medidas que chegam à linha reta. Ou seja, eu estou modulando de maneira que eu fique com essa linha. Isso que seria o ideal. É possível calcular esse erro de porcentagem? Claro que é. Verificando essas áreas, eu consigo analisar a questão do erro de porcentagem, tá? Referente à linearidade. Mas esterese é algo que existe independente do local que você for usar. Por quê? Porque a esterese está direcionada ao material do qual ele é feito, tá bom? Diferença material. Ó, como eu disse para vocês aqui, ó, a questão dos pequenos ímãs que tem dentro de um grande ímã. Quando ele estiver totalmente saturado ou numa situação de saturação no sentido oposto. E nesse processo de retorno ou de ida, ele tem, consequentemente, essa magnetização aqui diferenciada. Tudo bem? Então vamos para a próxima situação aqui, ó. Na próxima situação, a gente vai ter a resposta. Para a resposta, eu quero que você veja esse gráfico. O que eu tenho aqui? Ó? Eu tenho um amortecimento. Você consegue ver o amortecimento? Ele vai até um certo ponto, a amplitude, depois vai diminuindo até estabilizar. Esta parte aqui nós chamamos de resposta transiente ou resposta natural. O que nós desejamos é que ele fique uma linha após esse amortecimento. E isso aqui é o regime de resposta em regime permanente. Veja só, a ideia é que isso é interessante. Eu vou te dar um exemplo
de uma situação bem diferente, no elevador. Imagina você descer no elevador a uma altura de 40 andares e ele não tivesse esse amortecimento. Poxa, toda vez que você descesse do 40º andar até o térreo, ia ser uma pancada. O que ele faz? Ele vai amortecendo de maneira que ele fique linear, tanto na subida quanto na descida, para ter um conforto ao seu usuário, né? Olha só esse gráfico, ó. Olha que interessante. Aqui eu tenho o momento de início, onde existe um amortecimento até que ele se fique de maneira linear, ok? Esse é o lance de resposta. Bom, mas para estudar isso aí, tem que lembrar um pouquinho das aulas de controle, né? Bom, nas aulas de controle, nós estudamos Laplace, onde a ordem de sistema é definida por esse expoente aqui, ó. Esse expoente. Quanto maior esse expoente, maior será a ordem relacionada ao sistema. Nesse caso, é n, então a minha ordem é n. Se aqui fosse 2, seria ordem 2. Se aí fosse 3, seria ordem 3. E assim sucessivamente. Tudo bem? Bom, eu vou fazer um pequeno parênteses aqui na disciplina de instrumentação. Lembrar um pouquinho de Laplace. Vamos ver, se tiver alguma dúvida, falem, tá? Comentem aí, eu posso ajudar depois. Na questão de ordem de sistema, se você tem essa situação aqui, ó, uma ordem de sistema definido genericamente dessa forma: A, S mais A, elevado sobre S mais A. Veja só, quando a gente aplica aplicando uma entrada degrau nisso aqui, utilizando transformada de Laplace, eu chego a isso. Tá? Isso aqui que eu chego à resposta utilizando aquela tabela da transformada de Laplace. Se você quiser dar uma olhada na transformada de Laplace, é só seguir uma outra playlist. Vou botar na descrição aqui para você curtir legal e entender todo esse processo de transformada de Laplace. Bom, vou botar um videozinho aqui em cima. Bom, aqui eu tenho resposta degrau, né? É fácil ver que aqui está em ordem 1. Por quê? Porque eu não tenho nenhuma oscilação. Ele começa e chega a estabilizar sem ter uma mudança nesse processo. Por isso é de ordem 1. Vamos ver aqui, ó. O mesmo exercício, mesma situação, só que eu estou fazendo o seguinte, colocando A igual a 4. Colocando esse A igual a 4, eu tenho que, só para ficar claro, eu tenho que usar esse G de S a S mais A. Colocando esse S, se A igual a 4, fica 4, S mais A, utilizando a transformada de Laplace, eu chego a esse valor, certo? Bom, vamos colocar aqui o tempo do seguinte, colocando o tempo de 0,25 segundos, tá? 0,25 segundos, o que eu vou ter? Se eu substituir o tempo utilizando este tempo aqui com esta equação de 0,25, eu vou ter uma resposta de 0,632, onde está mais ou menos nessa região aqui, certo? Se você passar uma linha reta aqui, traçar uma linha reta aqui, você vai encontrar mais ou menos esse número, tudo bem? Observe outro detalhe. O que aconteceria se eu substituísse esse tempo por 1 sobre A? Ou seja, no tempo 1, o A como 1, ou seja, 1 sobre 2, desculpa, tempo 1, eu vou utilizar o primeiro período. Tempo 2 seria 2t. Lembrando que t é 1 sobre A. No tempo 3 seria o terceiro período. Observe que não é linear. Eu estou usando esta equação. Quando eu tiver o tempo 1, primeiro período, eu vou ter feito isso aqui em 63,2%. Lembrando que este A é igual a 4. Então vai ficar 1 sobre 4 aqui, né? 0,25. Aqui eu vou ter 0,5, 0,75 e 1 segundo. Observe o seguinte,
um primeiro tempo com 0,25, eu vou chegar a esse valor de 63,2%. Com o tempo 2, o período 2, que seria 0,5, eu chegaria no 86,5%. Em seguida, 95, 98, 99,3%. Observe que a tendência é ele ficar exatamente 100 aqui, certo? Fazendo isso com vários tempos, ele vai ter essa situação. Bom, você deve estar vendo essa conta aqui perguntando o que é isso. Observe. Se eu colocar o primeiro tempo, não foi este, 1, que é o total geral, menos isso, multiplicado por ele mesmo, mais ele mesmo. Eu vou ter 86,47, que é justamente o segundo tempo. Então, peraí, se eu pegar o primeiro tempo, certo? Esse aqui é o tempo 2. Tempo 2, vem aqui. Ó, vem aqui, ó. O tempo 3, que é 0,9502, que seria esse ponto aqui, você vai ter, pegando o valor inteiro, menos o anterior, multiplicado pelo primeiro, mais o anterior. Aí eu consigo isso aqui, certo? Não é a ideia dessa disciplina falar isso, mas é interessante você ter noção disso aqui. Importantíssimo. Bom, veja só. Nessa constante de tempo, a gente vai fazer o seguinte. Vamos colocar essa constante de tempo como 1 sobre tal, onde o tal ele está substituindo a letra A que tínhamos colocado naquele exercício anterior. Então vamos colocar por definição, isso aqui é uma definição que tem no livro do Ogata. A constante 1 sobre tal é conhecida como constante de tempo. Perfeito. E a constante tal é a frequência exponencial do decaimento. Beleza? Vamos aqui, ó. Com essa definição, eu quero que você observe esses dois valores, 0,1 e 0,9. O tempo de subida, TR, é o tempo necessário para a resposta passar de 0,1 a 0,9 do seu valor final. Ou seja, observe esse detalhezinho aqui do lado, que com esta mesma equação, utilizando tal, você vai ter, precisamos descobrir quais valores de T1 e T2 tá o quê? Primeiro tempo 0,1, segundo 0,9. Esse TR seria a subtração desses dois tempos, certo? Ou seja, de onde aparece 2,31? Vai ser desta equação, menos o 0,11, certo? Eu vou encontrar 2,2. Poxa, complicou. Por que 2,2? Porque eu estou colocando esse cara, pela definição, como sendo de segunda ordem. Então, precisamos descobrir quais valores TS tá o que 0,98. Por que 0,98? Porque, segundo o livro do Ogata, o tempo de assentamento TS é o tempo necessário para que a resposta alcance uma faixa de 2%. Beleza. Dá uma olhadinha nesse gráfico aqui, ó. E observe. Aqui eu já tenho 99,3%. Nesse quarto tempo, eu já tenho 0,98. Peraí, se eu já tenho esse 0,98, significa que eu já estou acima daqueles 2%, de acordo com a definição do Ogata, né? Para ter uma permanência, certo? Perfeito. Então, esse TS vai ser 4 sobre tal. Por que 4? Vamos retornar novamente aquele gráfico e você vai conseguir observar. Olha aqui, ó. Esse 98 foi no tempo 4, ou seja, substituindo por 4. Aqui em cima eu tenho o tempo 1, tempo 4 seria esse valor de 98. Ok, eu acho que está ficando mais claro. Quando a gente pega, lembra que era A, S mais A? Estou substituindo por 4, onde o tal é igual a 4. Colocando o tal igual a 4, eu recebo isso aqui e chego a 0,55. Certo? O que significa esse 0,55? Observe que o 0,55 é justamente esse período aqui. Esse ponto. E se eu pegar 4 sobre tal é igual a 1.
aproximadamente 1. Então aqui, ó. O 1 significa que ele já chegou àquele 0,98 que eu preciso para organizar todo esse processo. Então, o que eu queria passar nesse momento para vocês? Que apenas com uma ordem, a primeira ordem, eu posso fazer 4 tipos de gráficos: super amortecido, criticamente amortecido, sem amortecimento e subamortecimento. Vou mostrar no próximo slide esse aqui, ó. Certo? Ou seja, o super amortecido com esse valor aqui, ó, eu não tinha passado para vocês, mas esse aqui é referente a amortecimento, tá? Bom, o super amortecido, ele vai ter esses dois polos. Detalhe, hein? Interessante. Aqui eu estou usando segunda ordem. Ele vai fazer esse único movimento. Super amortecido. Quando eu faço um tal maior que 1 e 2 polos reais distintos. Quando eu faço polos iguais, eu vou ter criticamente amortecido. Observe que essa curvatura ela está mais próxima, quase como uma linha reta. Sem amortecimento nenhum, esse cara vai estar oscilando. Ele vai ficar oscilando. Eu vou ter um tal igual a 0 e 2. Quando eu tiver um subamortecimento, que é o mais ideal, o mais coerente, o mais bem utilizado para qualquer situação real, eu estou trabalhando nesse intervalo aqui, ó, de 0 e 1. Ou seja, ele vai ter esse primeiro degrau, uma descida, segundo degrau e vai estabilizar. Por que 2 degraus? Porque eu estou utilizando aqui ordem 2. Critério de desempenho. Critério de desempenho é definido a partir das características do subamortecido. Ou por que eu disse que esse é o mais coerente, é o mais utilizado? Ele vai ter critérios que a gente vai ter que pensar exatamente em cima desse cara. O mais importante é esse cara, tá? Que seria o subamortecido. Então, no subamortecido, eu vou ter essas definições. Vamos lá. O tempo de subida, tal, TR, é o tempo necessário para a resposta, de 0 para 0,9. E o tempo de acertamento, TS, é de 2%. E o tempo de pico, TP, é o tempo necessário para atingir o valor máximo. Por definição, o sobressinal M é o quanto a resposta ultrapassa o valor do estado estacionário normalizado. Então, mais uma vez, eu vou mostrar um gráfico para vocês entenderem tudo que fizemos aqui. Bom, tem todas essas equações. Eu quero que você não se preocupe com isso aí. No curso, vai ser muito pouco a gente utilizar toda essa matemática. Bom, então olha só. Aqui eu tenho o amortecimento, o nível de amortecimento. Aqui, ó, eu tenho o nível de amortecimento. Amortecimento. Bom, primeira definição que eu estou trazendo do livro do Ogata. O livro do Ogata, ele diz que a resposta passa de 0 para 1, ou seja, de 0 para 1. E aí ele começa a ter o primeiro degrau e em seguida isso. Contudo, para os outros livros referentes a MATLAB, DORF, AIS, ele diz que é necessário trabalhar com isso. Tá? Trabalhando dessa forma, com esses mesmos valores, eu vou ter isso aqui, ou seja, 0,8, tá? Aproximadamente 0,8 esse tal. Eu vou ter esta linha e esse procedimento todo que é o mais coerente. Então, o tempo de assentamento para esse processo que é o referente ao subamortecido, esse tempo de assentamento, TS, é o tempo necessário em resposta em 2%. Então, para calcular esse 2%, eu vou utilizar isso aqui, tá? Lembrando que esse aqui é o amortecimento.
E aí eu vou ter essa faixa aqui, ó. Importantíssima essa faixa para calcular todo o processo. E por fim, o tempo de pico vai ser calculado por essa equação, tá? O amortecimento para chegar até pico, calcular esse tempo aqui, para chegar nesse ponto. Enquanto que, só mais um detalhe, para esta equação, esse tempo é verificado o tempo de assentamento, ou seja, que ele tem o primeiro degrau, desce, e quando vai iniciar o último degrau, esse tempo de assentamento aqui é calculado por essa equação, e o tempo de pico é calculado por essa. Ok? Nessa situação, eu encerro a nossa aula 2 e mais para frente eu coloco a aula número 3, tá? Vai ser um tema bem diferente. Tenho certeza que você vai gostar, vai curtir e eu espero você no próximo episódio desta playlist. Um grande abraço para todos, fiquem com Deus, tchau!